Olá, muito boa tarde a você. Estamos na quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, mais um dia aí de quarentena e isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Hoje, o nosso entrevistado é o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, o município que aí já tem 2 casos confirmados de coronavírus, mas já vem há muito tempo se preparando para essa pandemia. É sobre essa preparação, essa movimentação que a gente vai conversar agora com o prefeito. Prefeito, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria saber do senhor, para a gente dar o pontapé na conversa, como que Esteio começou a enxergar essa chegada do coronavírus por aqui? Boa tarde, Jaime, boa tarde a todos os amigos da agência GBC. É sempre uma oportunidade importante estar conversando com vocês para poder justamente detalhar as ações que vêm sendo realizadas nesse momento tão desafiador e também, né, apresentar orientações para que a nossa comunidade possa estar por dentro também das medidas que lhes cabem, né, individualmente. A gente vem, desde o início dessa situação, acompanhando, né, antes ainda da confirmação dos primeiros casos. Instituímos um comitê municipal de prevenção e enfrentamento ao coronavírus e, a partir daí, então, colocamos em curso uma série de ações e de estratégias para o enfrentamento dessa situação. E dividindo basicamente, realmente, em 2 áreas, né? A área de prevenção e a área de enfrentamento. Prevenção, estabelecendo um conjunto de medidas, como a boa parte dos municípios, né, que visam garantir o isolamento social, né, ou fomentar o isolamento social, com medidas de restrição à circulação de pessoas, ou com medidas também restritivas ou de prevenção em relação a atividades econômicas, né? E do ponto de vista de enfrentamento, medidas com o objetivo de fortalecer a nossa rede de saúde e prepará-la, especialmente o Hospital São Camilo, para o atendimento qualificado das pessoas que eventualmente estiverem, né, com quadros de casos suspeitos ou mesmo confirmados. Prefeito, antes da gente se aprofundar nessa questão aí dos decretos, de como é que funcionou a questão do isolamento social no município, também da preparação do Hospital São Camilo e de toda a rede de saúde aí que está interligada nesse combate à pandemia, eu queria saber do senhor, a gente teve a confirmação do segundo caso hoje, né? Como é que está o acompanhamento desses 2 casos? Hoje a gente recebeu a confirmação desse segundo caso, é uma profissional da área da saúde, né, então um perfil diferente do nosso primeiro caso, uma profissional da área da saúde, que atua no Grupo Hospitalar Conceição, que é um dos hospitais de referência do combate, né, ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Ela está bem, está em casa, isolada, né, já em isolamento domiciliar, junto com seu esposo, mas tem um quadro estável, né? E os 2 casos vêm sendo monitorados pela nossa equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, não apenas eles, como também, né, a gente faz a testagem daquelas pessoas que tiveram contato com os casos confirmados, né, nos últimos dias. Certo, prefeito. Agora a gente partindo para a ideia dos decretos. Lá desde os dias 17, 18 de março, as prefeituras de toda a região começaram a se movimentar por causa da chegada, né, do coronavírus, o anúncio da pandemia. Como que Esteio analisou essa situação? A gente começou com os decretos de suspensão de aulas, aí depois a gente teve o do fechamento do comércio, dos serviços que não são considerados essenciais, e Esteio também foi uma das pioneiras da região a ter um decreto, inclusive, que restringia a circulação de pessoas idosas na rua, né? Isso. O nosso primeiro decreto sobre isso é no dia 16 de março, né? E a partir dali, então, vários outros decretos surgiram nesse intuito, né? Nós não fechamos o comércio totalmente, né? Isso nunca foi uma medida adotada aqui, mas a gente estabeleceu restrições à atividade, né? Então, os comércios podem funcionar, já podiam e continuam, mesmo antes do decreto estadual que trouxe esses conceitos da questão de teleentrega e de retirada no local, ou takeaway, né? O nosso decreto já previa isso. Então, as atividades podem funcionar dessa forma. Não pode ter ingresso de clientes no estabelecimento, não pode ter aglomeração no entorno e nem consumo no local. É claro que algumas atividades econômicas conseguem se adaptar a isso mais facilmente, né? E algumas outras não, porque é complicado alguns tipos de estabelecimento comercializar algo na porta sem o ingresso do cliente. Agora, eles têm um propósito, né? Não é
algo inventado a partir do nada, né? Quando a gente tem ingressos de clientes no estabelecimento, vamos pegar o caso de um bazar, por exemplo, né? Uma pessoa vai lá para comprar um pote plástico, que seja. Ela vai botar a mão naquele pote plástico, em vários potes plásticos, até escolher, né, qual pote lhe agrada, ou mesmo que nenhum lhe agrade, e ao longo do dia esse processo vai se repetir várias e várias vezes. Então, no caso de uma pessoa contaminada, né, tocar num desses potes plásticos, é possível que as pessoas que venham depois, né, dessa pessoa possam acabar se infectando. Então, por isso que há essa medida restritiva de não ter o ingresso de pessoas no estabelecimento. Até porque a gente não tem como controlar a higienização de todos os produtos, que às vezes são milhares dentro de uma loja, a cada ingresso de novo cliente, né? Então, por isso que se evita esse ingresso para que apenas o vendedor, né, a pessoa que trabalha na loja, faça isso. E o que sim, né, está assim, terminantemente proibido nesse momento são aquelas atividades que, dada a sua natureza, já geram aglomeração de pessoas naturalmente e, por consequência, são atividades que permitem um contágio mais facilitado da doença. Bares, academias, instituições de ensino, né, casas de eventos, né, centros de eventos, centros esportivos, essas atividades que na sua natureza já tem aglomeração de pessoas, elas, infelizmente, nesse momento, elas não podem ser realizadas. O senhor falou aí dessas festas desses eventos, dessas atividades com aglomerações. A própria Guarda Municipal de Esteio segue acompanhando essas denúncias. Ali no início do isolamento social teve culto que foi fechado, enfim, essa movimentação para evitar a aglomeração de pessoas e a proliferação do Covid-19. Mas eu tenho perguntado para todos os prefeitos aqui da região que têm conversado junto com a gente sabe que o senhor, como os outros também, é muito presente nas ruas da cidade, vive a cidade, não só as agendas, mas é morador da cidade, convive aí com os outros moradores. Eu queria saber do senhor, como que o senhor está percebendo essa aceitação do isolamento entre os moradores de Esteio? Eu tenho convicção de que as medidas de isolamento são apoiadas majoritariamente pela população, mas nos últimos dias, e esse é o sentimento de todos os prefeitos da região, a gente tem conversado diariamente, né, com os prefeitos aqui da região, nos últimos dias houve um relaxamento, assim, de um modo geral, por parte da sociedade, né, das nossas cidades. Isso, em grande parte, se deve, obviamente, ao fato da primeira semana útil do mês ser a semana em que concentra pagamentos, né? As empresas pagam até o 5º dia útil, o INSS paga até o 5º dia útil, então as pessoas aproveitam para ir nas instituições bancárias ou em lotéricas fazer os seus saques e já fazer o pagamento, né, de muitas das suas contas. Isso somado também ao fato aí do feriado de Páscoa, né, também gerou um movimento maior nas regiões centrais das cidades, e em Esteio não foi diferente, né? E claro que também tem a questão de que, à medida que os dias vão passando, as pessoas vão também ficando mais angustiadas de ficar em casa, né? Então, eu acredito, né, que a maior parte das pessoas apoiam as medidas de isolamento, mas nos últimos dias a gente percebeu uma maior movimentação, maior circulação de pessoas. Prefeito, a sua atividade é uma atividade essencial, ela não para com a pandemia. Eu queria saber do senhor o que mudou a sua rotina agora, com a cidade um pouco menos movimentada, mais atividades em home office, sem poder reunir as pessoas em torno da mesa para reunião. O senhor que é um prefeito que faz muita reunião, a gente acompanha pelas suas redes sociais. O que mudou na sua rotina de prefeito essa nossa nova fase? É um cenário desafiador para todo mundo, né? Habitualmente, eu já sou um cara que durmo muito pouco, né? Então, com a questão aí da pandemia, não tem sido diferente, né? O que eu tenho brincado com o pessoal é que, além de dormir pouco, a qualidade do sono está muito ruim, né? Porque a gente deita e acorda pensando, né, nessa situação, então a qualidade do sono ficou bastante ruim. E na atividade aqui do dia a dia da administração, primeiro que o coronavírus quase que toma nosso tempo por completo, né? Há outros processos em andamento, outras atividades em andamento, mas a situação da pandemia praticamente nos ocupa permanentemente, a mim e a toda a equipe. E as reuniões a gente acaba tendo que fazê-la de uma forma diferente, né? Nesse sentido, o coronavírus está nos ensinando também que as coisas podiam ser feitas de uma maneira diferente, né? Isso que a gente está fazendo aqui, né, de conversar dessa forma, é um exemplo, né? Possivelmente, em outra situação,
você estaria aqui na prefeitura, né, ou a gente estaria se encontrando em algum lugar aqui para ter essa conversa. Então, mudou nesse sentido. Mas o trabalho tem sido muito intenso, né? As nossas equipes estão com uma carga de trabalho e não tem mais final de semana, não tem feriado, enfim. Então, isso que mudou um pouco a nossa rotina, né? Certamente, prefeito. A gente que se encontra bastante nos eventos da prefeitura, essa prática de conversar pelo celular por uma tela é bem diferente do que a gente está acostumado. O senhor falou da questão da carga. Como é que a rede de saúde se preparou para receber essa pandemia? Teve aumento de leito no coronavírus, no Hospital São Camilo, teve também o centro de triagem que foi montado em parceria com o Exército. Como que a rede de saúde do município se preparou para atender essa pandemia? Na rede básica de saúde, composta, né, pelas nossas UBSs e outras unidades de saúde, a preparação ela se deu mais em termos de proteção individual dos servidores, né, e dos próprios usuários, e também no sentido da orientação adequada dos protocolos, né, porque às vezes acabam sendo a porta de entrada de pessoas que estão sintomáticas, né, seja de síndrome gripal ou mesmo possivelmente de coronavírus, né. Então tem toda essa preparação da equipe. E em relação à retaguarda do Hospital São Camilo, nós montamos, né, um espaço de triagem frente à instituição para evitar que pessoas sintomáticas ingressem no que a gente tem chamado de emergência limpa, né, que é a emergência sem o Covid-19. Então, esse espaço de pré-triagem direciona a pessoa ou para a emergência normal, que é essa emergência limpa, né, ou para o espaço de emergência do Covid-19, onde tem uma equipe, né, específica para isso e leitos específicos para isso. Montamos leitos de isolamento em containers também para eventual necessidade e separamos um posto clínico também exclusivo para o atendimento de Covid. Né? Então a gente tem hoje 8 leitos com respiradores, né, 3 de UTI e 5 na unidade de urgência e emergência específicos para coronavírus, além aí de outros cerca de 30 leitos clínicos adulto e pediátrico que também estão reservados para isso. Prefeito, esse ano, com o prenúncio aí da pandemia chegando ao país, o Ministério da Saúde teve como ação antecipar o início da campanha de vacinação contra a gripe para o mês de março. Muitos municípios bateram recordes de imunização. Esteio foi pioneira da região metropolitana, uma das primeiras a anunciar que faria a imunização do grupo de risco de casa em casa, sem que eles precisassem se locomover para o posto de saúde, para a unidade básica de saúde. Eu queria saber do senhor o seguinte: teve um aumento expressivo no número de idosos que foram imunizados esse ano? Sim, bem significativo, né? Em anos anteriores, a gente, em geral, tinha que estar fazendo chamadas, campanhas, né? Os próprios veículos de comunicação sempre nos auxiliavam nesse sentido, né? De pedir para as pessoas se deslocarem até as unidades de saúde para fazer a imunização, né? Se fossem idosos ou mesmo os que pertencem aos outros grupos que serão imunizados na sequência. Esse ano não, né? Claro que por 2 motivos. De fato, as pessoas, né, estão mais preocupadas, né, com as consequências do vírus, e não só do coronavírus, mas de outros vírus que podem tornar quadros mais graves, né, influenza, H1N1, enfim. E o fato da gente vacinar em casa também aumentou a adesão, né? Muitas pessoas que jamais tinham sido vacinadas contra a gripe, né, idosos que jamais tinham sido vacinados contra a gripe, dão um relato de que dessa vez se imunizaram. Nós já vacinamos mais de 10 mil idosos de casa em casa, o que já corresponde a mais de 100% da meta da cidade de imunização, né? Então nós já estouramos a meta de imunização e ainda faltam, né, algumas regiões da cidade a serem imunizadas. Então já são mais de 10 mil idosos. O que a gente percebeu também, né? Como o Esteio foi uma das poucas cidades a fazer a vacinação domiciliar, em algumas residências nós tínhamos um volume grande de idosos que estavam presentes, né? O que sugere para a gente que alguns idosos de outras cidades acabaram procurando, né, residências de familiares, de amigos, enfim, para aproveitar esse processo de imunização que a gente fez aqui, né? Mas o resultado tem sido muito positivo, né? Nós solicitamos doses extras para a Secretaria de Estado da Saúde para a próxima semana, para a gente dar continuidade para poder vencer aí todas as ruas da cidade. Prefeito,
Esteio, junto com outras cidades da região metropolitana, criaram o seu comitê municipal de combate ao enfrentamento ao coronavírus. Vocês fizeram, como as outras prefeituras, também várias projeções de cenários. Como é que está essa análise de cenários? A situação de Esteio hoje, ela é preocupante? Ela está tranquila? Está entrando num cenário de preocupação? A gente tem e acompanha, né, uma série de projeções, todas elas válidas, mas pouco assertivas, né, porque o volume de dados que a gente tem, ele é pequeno, boa parte dos dados também não são 100% confiáveis e eles não levam em consideração uma série de outras possíveis variáveis intervenientes aí desse processo, né? Mas são válidos como ferramenta de imaginação, né, do que vem pela frente, né? A nossa realidade é diferente da Itália, da Espanha, da França ou mesmo de outros estados. Qual que é o objetivo, né? Nós não temos o objetivo de que não haja casos confirmados na cidade. Isso é algo impossível, né? Já temos 2, esse número vai crescer e é necessário que possa crescer realmente para que haja uma imunização de um modo geral. Mas a nossa preocupação é fazer com que esses casos não se convertam em casos agudos, né, em casos graves e, né, por consequência, óbitos, né? A gente precisa reduzir a letalidade da doença, né? Porque ela vai chegar nas nossas famílias, nas nossas casas, assim como chega a gripe, assim como chega várias outras doenças que são infecto-contagiosas. Então, o que nós definimos como a nossa principal estratégia, e isso é algo um tanto inovador em relação à estratégia de muitas outras cidades. Nós optamos por ampliar a nossa capacidade de testagem, estabelecendo um processo de testagem em massa. Hoje, o protocolo da Secretaria de Estado da Saúde, ele prevê que sejam testadas apenas pessoas internadas em instituições hospitalares com quadro suspeito de Covid ou profissionais da área da saúde. Né? E são apenas esses casos que o Laboratório Central do Estado faz análise e devolve para os municípios. Isso significa testar apenas aquelas pessoas que, em geral, já estão num quadro mais agudo da doença, né? Mais grave, porque são as pessoas que tiveram que procurar uma instituição hospitalar. E aí, por vezes, isso acaba sendo tardio. Então, nós decidimos aqui testar todas as pessoas com sintomas de síndrome gripal da cidade. Então, todo esteiense que tiver um quadro sintomático, né, de síndrome gripal será testado para o coronavírus na sua casa, sem precisar sair de casa. Para isso, além do Laboratório Central do Estado, né, que faz análise para todos os municípios, nós conveniamos com 2 instituições de ensino superior e contratamos mais um laboratório privado, além da aquisição dos testes rápidos que a gente está fazendo com previsão de chegada para os próximos dias. Então, ampliamos muito a capacidade de testagem, uma expectativa aí de fazer cerca de 5.000 testes em esteienses, para que a gente possa detectar isso quanto antes, adotar as medidas mais restritivas de isolamento dessas pessoas o mais cedo possível e poder ter esse diagnóstico rápido para que os quadros dessas pessoas não evoluam. E, além disso, todas as pessoas com quadro de síndrome gripal são monitoradas pela prefeitura a cada 48 horas, para verificar se houve ou não evolução no seu quadro e fazer com que realmente, né, uma síndrome gripal daqui a pouco não evolua para uma síndrome respiratória aguda grave, né, para um quadro de pneumonia ou algo, né, que possa ali na frente levar a um óbito motivado pelo coronavírus. Certo, prefeito. Ontem a gente conversou com o secretário de Saúde de Canoas, o Fernando Ritter, e ele, durante a entrevista, ele comentou que as pessoas nas redes sociais estão enaltecendo que há muitos casos que não estão sendo testados, que está sendo escondido. Não há por que esconder esses dados da comunidade, né, prefeito? Não, pelo contrário, né? A gente quer saber o quanto antes o número real de pessoas infectadas, né? Não faz sentido nenhum, porque justamente é isso. O número de casos confirmados não é o que nos preocupa. O que nos preocupa é o número de óbitos, né? Então, para a gente evitar óbitos, a gente precisa saber o quanto antes quais são as pessoas que estão infectadas por coronavírus, né? Então, esse é um momento em que tem muita desinformação, tem muita boataria, né? É sempre o parente do amigo
do vizinho que disse tal coisa, que foi confirmado, enfim, mas a gente tem órgãos competentes, né, que divulgam informações oficiais, e por trás dessas informações oficiais tem um conjunto de pessoas com responsabilidade técnica, inclusive, por esses dados, né? Então, por trás de cada exame que é feito, tem um biomédico que está se responsabilizando por aquela análise, tem um enfermeiro, tem diversos profissionais da saúde responsáveis pela coleta daquele material. Assim como, de nossa parte, tem gestores que se responsabilizam pelas informações que são colocadas, né, seja pela Secretaria de Estado da Saúde, seja pelas prefeituras municipais. A exemplo do que os veículos de comunicação, a imprensa vem fazendo, né? Vocês têm cumprindo um papel importante nesse sentido, levando informações com credibilidade, com fonte, né, com assertividade, para que não vire essa guerra de desinformação que a gente tem por aí, muitas vezes por ignorância, por desconhecimento, mas também muitas outras vezes motivada por interesses outros que não são da saúde pública. Prefeito, a gente falou lá no início da nossa conversa sobre os decretos, toda essa mobilização que a prefeitura fez. Eu queria saber do senhor o seguinte: a gente sabe que a luta contra o coronavírus não é uma luta de uma mão só, é uma luta de união para combater ele. Como que a comunidade tem se juntado à prefeitura? E comunidade a gente entende aí empresários, moradores, tem se juntado à prefeitura para combater essa pandemia. Olha, são inúmeros os gestos de solidariedade, de apoio que a gente tem recebido das mais variadas formas e origens, né? Muitas empresas fazendo doações e muitas pessoas individualmente também fazendo as suas doações. Nós criamos a Rede Solidariedade Covid-19 com a coordenação dos clubes de serviço da cidade, então os 3 Lions que nós temos e o Rotary Club, e com apoio, né, técnico e logístico da Prefeitura de Esteio, que está arrecadando alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal e fazendo a entrega, né, nas famílias que mais precisam nesse momento. Mas a gente tem recebido muitas doações de máscaras, né, de EPIs de um modo geral. Tivemos um grupo de empresários que se mobilizou e reuniu, né, levantou mais de 53 mil reais, nos permitindo a compra de testes de biologia molecular junto a um laboratório privado. Então tem sido inúmeras aí as manifestações de solidariedade, né, que esse momento tem trazido. Tá certo, então, prefeito, a gente agradece muito pela sua disponibilidade em conversar com a gente e que a gente volte a conversar nos próximos dias aí com notícias positivas em relação a essa pandemia. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, aproveito, né, para parabenizar a ti e a teus colegas da agência GBC pela passagem do Dia do Jornalista, né, nessa semana, e reiterar mais uma vez a importância do trabalho que vocês têm feito no sentido de levar informações e orientações claras, né, adequadas, para que as pessoas saibam quais são as medidas que estão sendo adotadas, saibam o papel que lhes cabe nesse processo pandêmico que a gente vem vivendo e consiga distinguir, né, o que é verdade, o que é boataria, o que é fake news, porque também não há por que a gente levar num momento já tão delicado informações que gerem mais angústia, mais pânico para as pessoas. E fico à disposição e tomara que em breve a gente possa estar conversando de novo, né, tomara que pessoalmente, né, dentro de algum tempo, a gente possa voltar a ter esses contatos e a trazer boas notícias, que é o que todo mundo quer. Certo, prefeito, muito obrigado pela mensagem e é com informação que a gente vai combater esse vírus. Lembrando que essa conversa vai estar disponível daqui a alguns minutos em nosso site. Até mais!